Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga 6, Portimonense 1. Foi a maior goleada de um campeonato que já tinha tido 3-5-0 e surgiu derrompante na segunda parte de um jogo que o Sporting Clube Braga estava a sentir muitas dificuldades para superar a organização defensiva do Portimonense. Foi a quarta vitória de virada dos bracarenses em 10 jornadas, depois de já assim terem superado o Grupo Desportivo de Chaves, o Moreirense e o Rio Ave, mas desta vez sem a emoção das anteriores, que esta chegou com 3 golos em 11 minutos, logo dos 48 aos 59, e depois com mais 3 nos 7 minutos finais. Banza, autor de um hat-trick na ponta final, a abanar a monotonia de uma partida que estava resolvida e parecia arrastar-se à espera do último apito de Luís Godinho, isolou-se no topo da tabela dos melhores marcadores e confirmou o Sporting Clube Braga como melhor ataque da Liga, com 29 golos em 10 jogos, quase à média de 3 golos por jogo, mais 8 golos do que o Benfica, que tem o segundo ataque mais realizador. A equipa de Artur Jorge continua, porém, à espera de conseguir a sua primeira baliza a zeros. E ainda hoje mostrou debilidades, por exemplo, nas bolas paradas defensivas, que podiam ter-lhe posto os 3 pontos em risco. O Portimonense adiantou-se de canto, por Pedrão, e foi em mais 2 lances semelhantes que esteve primeiro à beira do 2-0, e talvez Maurício estivesse fora de jogo nessa jogada, e depois do 2-3, já na segunda parte, com o qual podia ter reaberto a discussão da partida. Os algarvios terão surpreendido pela forma como entraram em campo, porque mais do que ala esquerdo, Gonçalo Costa era mesmo médio, e mais do que central, Relvas era mesmo lateral. A melhor maneira que o Braga tinha de contrariar este híbrido entre o 5-4-1 com o 4-4-2 era mesmo misturar velocidade com largura, mas apesar das ameaças de Bruma e de Jaló na primeira parte, só depois do intervalo a equipa de Artur Jorge o fez de forma acertada. Bruma foi a chave do jogo para o Sporting Clube Braga. O extremo, que já tinha estado na origem das 2 melhores ocasiões da equipa da casa na primeira parte, um remate dele próprio e um passe para um tiro de Jaló à barra, rebentou com a resistência algarvia logo ao minuto 48, quando serviu Ricardo Horta para uma belíssima finalização com a parte de fora do pé direito. Mas depois, quem pegou na batuta foi mesmo Banza, ligado aos 5 golos restantes. O congolês atirou ao poste, permitindo a Horta a recarga que deu o primeiro penalti, e depois aproveitado por Al-Musrati para consumar a virada, 3 minutos depois do golo empate. E 7 minutos mais tarde assistiu Jaló para o 3-1, colocava o jogo fora do alcance do 11 de Paulo Sérgio. Não satisfeito, Banza ainda fez mais 3 golos entre o minuto 83 e o minuto 90. O primeiro de penalti, sofrido por ele mesmo, o segundo a passe de André Horta e o terceiro após recuperação de um corte incompleto de Filipe Relvas. Acabou por ser uma goleada que a primeira parte não fazia prever, mas que se justificou pelo acerto ofensivo e pela eficácia na finalização revelados na segunda parte pelos bracarenses. Um período no qual o Portimonense pareceu sempre mais curto, mais lento em cada duelo e assim abriu as portas ao descalabro que acabou por ter de aceitar. Passamos então à fotografia tática desta partida, para vos dizer que o Portimonense apresentou aqui uma ligeira surpresa. No papel, a equipa parecia destinada a colocar-se num 3-4-3, mas, no entanto, não foi isso que aconteceu. Durante muito tempo, esteve sempre muito mais próximo do 4-4-2 do que desse sistema que se antevia. O Portimonense defendia inicialmente em 4-4-2 e depois, sim, se Víctor Gomes, o lateral direito do Braga, avançava muito, passava então a um 5-4-1, mas muito raramente se colocou no tal 3-4-3 que se previa. Mas comecemos pelo 11 do Sporting Clube Braga, a equipa da casa. Artur Jorge fez 4 alterações relativamente ao 11 que tinha jogado na última jornada da Liga, o jogo fora de casa contra o Gil Vicente, que acabou empatado a 3 bolas, e manteve apenas 3 jogadores do 11 que tinha, a meio da semana, empatado em casa com o Casa Pia para a Taça da Liga. Foram eles José Fonte, Álvaro Jaló e Ricardo Horta. Mas centremos-nos então no 11 do campeonato. 4 jogadores mudaram. Trocou o lateral direito,
João Mendes cedeu a vez ao regresso de Víctor Gomes, que voltou de lesão. Trocou a dupla de centrais, que é uma coisa que Artur Jorge faz com muita frequência. Se na última jornada tinha jogado com Serdar e Niakate, Niakate foi expulso. Já tinha cumprido castigo no jogo da Taça da Liga. Poderia jogar hoje, aliás, estava no banco. Serdar nem isso. Mas hoje não jogaram nem um nem outro. Quem apareceu foram José Fonte e Paulo Oliveira. E depois trocou ainda Abel Ruiz, que nessa noite tinha jogado como ponta de lança. O Braga jogou com 2 pontas de lança nesse jogo em Barcelos e assim permitindo o regresso também de Bruma à equipa, que jogou a partir da esquerda. Sendo assim, o Braga no seu tradicional 4-2-3-1, com Mateus na baliza, depois uma linha de 4 formada por Víctor Gomes, José Fonte, Paulo Oliveira e Borja, 2 médios, Al-Musrati mais posicional, a baixar muitas vezes em início de construção para fazer construção a 3 com os 2 centrais, e Zalazar como segundo médio, médio de lançamento, médio de transição, e depois, na frente, Álvaro Jaló a partir do corredor direito, Bruma a partir do corredor esquerdo e Ricardo Horta nas costas de Simon Banza, o ponta de lança. Quanto ao Portimonense, enfim, já vos disse, olhando para o 11, a tentação, e aliás foi isso que aconteceu, por exemplo, no grafismo da Sport TV, que transmitiu o jogo, era colocar este 11 em 3-4-3. Não foi essa a decisão de Paulo Sérgio. O Portimonense apareceu em 4-4-2. Ele fez, Paulo Sérgio, uma alteração relativamente à equipa que tinha jogado na última jornada da Liga, que tinha batido o Estoril por 1-0. Foi a troca de Denner no meio-campo por Maurício. Mas vamos então olhar para a forma como a equipa se colocou em 4-4-2, tal como vos dizia. Vinícius foi o guarda-redes, depois defesa a 4, com Igor Formiga à direita, Pedrão e Alemão como centrais e Filipe Relvas como lateral esquerdo. Meio-campo a 4 também, com Jasper a partir do lado direito, Gonçalo Costa a partir do lado esquerdo, Maurício e Carlinhos como médios centro e depois na frente Hélio Varela, muito próximo de Rildo, que aparecia como ponta de lança. Enfim, eram 2 pontas de lança muito móveis, muito leves, 2 jogadores com escola de extremos para poderem então aproveitar a mobilidade e tentar surpreender a última linha defensiva da equipa do Portimonense. O que é que acontecia? O Portimonense começava a defender assim, em 4-4-2, mas sempre que Víctor Gomes subia no apoio ao ataque e se colocava numa linha mais à frente, aquilo que acontecia era que Gonçalo Costa baixava com Víctor Gomes e o Portimonense, em dada altura, se fosse forçado a defender próximo da sua área, colocava-se em 5-4-1. Relvas passava para central esquerdo, Alemão para central do meio, Pedrão mantinha-se como central direito e Gonçalo Costa fazia, então, nessa altura, de lateral esquerdo, baixando Hélio Varela para o lado esquerdo do meio-campo, porque já estava Jasper do lado direito. Ora, isto não sofreu alterações até aos 62 minutos, que foi quando o Portimonense fez as primeiras substituições, e aí, mais do que trocar o sistema, o que Paulo Sérgio fez foi trocar as características dos jogadores que o interpretavam. Porquê? Porque Rildo, o tal ponta de lança muito móvel, com escova de extremo, saiu para entrar Rony Carrilho, que é um ponta de lança mais clássico, e isto veio naturalmente a mexer com a forma como os homens da frente do Portimonense interpretavam o jogo, e o Portimonense nessa altura já perdia por 3-1, e por outro lado Gonçalo Costa, o tal médio esquerdo que baixava para lateral esquerdo no momento defensivo, cedeu a vez a Sek, Mustafa Sek, que é muito mais defesa esquerda do que outra coisa e encostava com mais acuidade atrás para fazer a tal linha de 5. Além disso, Jasper, o médio ala direito, cedeu a vez também a Zinho. Aos 65 minutos, 3 minutos depois, foi o Braga quem mudou, mas o jogo já estava praticamente resolvido, trocando de Jaló por Pizzi e Víctor Gomes, que só devia ter 65 minutos na prescrição, por João Mendes. O que é que isto provocou? Pizzi foi jogar por dentro, onde estava Ricardo Horta, e Ricardo Horta deambulou para a direita, onde estava Álvaro Jaló. Mas Ricardo Horta apareceu sempre muito dentro, mesmo a jogar a partir da direita. Mudou outra vez o Braga ao minuto 75, e aqui creio que já a pensar no jogo da próxima
semana contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, quando trocou os dois médios, Al-Musrati e Zalazar, por Vítor Carvalho e João Moutinho. Não trocou rigorosamente nada em termos táticos. Mais à frente, aos 84 minutos, com a saída de Bruma para a entrada de André Horta, o que aconteceu então aí sim foi que o Braga passou a ter menos um homem na frente. Porquê? Porque passou a ter apenas Ricardo Horta, Pizzi e Banza, quando André Horta ia fazer trio de meio-campo ao pé de Vítor Carvalho e João Moutinho. E ainda esteve em jogo, por exemplo, no lançamento para um dos lances de golo. A 5 minutos do fim, já com 4-1 no marcador, Paulo Sérgio fez mais duas trocas, fazendo sair Alemão para a entrada de Luan Silva e Hélio Varela para a entrada de Adeniran. O que é que isto fez? O Portimonense acabou o jogo em 4-3-3, mas nos 5 minutos em que esteve em 4-3-3 encaixou mais 2 golos. Não vou dizer que tenha sido por causa do sistema tático, não creio que tenha sido isso a acontecer, foi mais porque os jogadores já estavam muito longe de estar focados na partida e viram que já não tinham nada a tirar dela. Mas nessa ponta final do jogo, o Portimonense a jogar com Adeniran como médio mais recuado, Carlinhos e Maurício à sua frente e depois Zinho de um lado, Luan do outro e Rony Carrilho como ponta de lança e uma linha de 4 aí perfeitamente assumida atrás com Igor Formiga, Pedrão, Relvas e Mustafa Sek. Então sim, já perfeitamente colocado como defesa. O jogo acabou por ser um pesadelo autêntico para a equipa do Portimonense, que, vistas as coisas, acabou por não ter nenhum jogador capaz de se acreditar com uma boa exibição. É verdade que durante a primeira parte Gonçalo Costa fez 2 belíssimos cruzamentos, um deles deu golo, o outro podia ter dado. É verdade também que tanto Jasper como o Hélio Varela se destacaram em algumas situações em que tentaram iludir a pressão bracarense e levar a equipa para a frente, mas esta raramente foi. E a verdade é que o Portimonense chegou ao intervalo a ganhar por 1-0, mas só tinha chegado à frente em condições de poder ferir o adversário em lances de bola parada. Portanto, nessa altura, ainda assim, quem mais se destacou foram os homens da defesa, pela capacidade que estavam a ter de conter o ataque do Braga. Já por aí, o Braga tinha alguns jogadores de bom rendimento. Bruma fez uma boa primeira parte, Álvaro de Jaló também não esteve mal durante esse período, mas foram os únicos a tentar sacudir, os únicos a tentar meter alguma velocidade e alguma amplitude no futebol ofensivo do Braga. Bruma continuou assim durante a segunda parte, Jaló também. Eles acabaram por cair de rendimento à medida que o jogo ia avançando e foi aí que emergiu verdadeiramente o herói do jogo, que foi Simone Banza. Marcou 3 golos, e não é todos os dias que se faz um hat-trick, mas além disso esteve ainda ligado a mais 2. Porquê? Porque é ele que faz o remate que dá no poste e que depois motiva a recarga que dá o primeiro penalti a favor do Braga e é ele também que faz a assistência para Djaló marcar o 3-1. Portanto, esteve em 5 golos. O Simone Banza marcou 3, assistiu num e esteve na origem da jogada de outro. É ele o herói deste jogo. Gostei da arbitragem de Luís Godinho, por uma razão. Ele, além de ter acertado nos lances mais importantes, aqueles lances de perfil mais elevado, parece-me também que teve sempre a preocupação de deixar jogar, de não apitar por qualquer contacto, de não cair na armadilha que é cortar a fluidez do jogo. Isso pode até levá-lo, eventualmente, a não marcar algumas faltas na zona do meio-campo, mas é preferível isso a estar constantemente a interromper e a fazer com que não houvesse jogo. E depois, fundamentalmente, esteve bem nos lances mais importantes, aqueles que estão ligados à história do resultado. E começo por falar das 2 grandes penalidades assinaladas a favor do Sporting Clube Braga, ambas justificadas. Na primeira, Maurício tenta fazer um carrinho, mas faz essa tentativa de oposição ao remate de Ricardo Horta de braços abertos e a bola acaba por lhe bater no braço. Na segunda, há uma evidente pontapé de alemão no calcanhar de Simone Banza que o desequilibra e o tira da jogada. Portanto, 2 grandes penalidades bem assinaladas. Parece-me também que esteve bem quando não marcou uma terceira que o Braga tinha pedido logo ao minuto 15, quando é Álvaro de Jaló quem vai contra Gonçalo Costa, e depois esteve bem nas anulações, isto a querer, obviamente, na tecnologia, embora parte destes lances parecessem, inclusive, visíveis a olho nu, lances de fora de jogo que estiveram ligados a golos. Isto é, aos 7 minutos, golo anulado a Ricardo Horta por fora
fora de jogo no momento do passe de Al-Musrati, pareceu também na repetição que estava em posição ilegal. Aos 10 minutos, golo validado a Pedrão, porque é Álvaro Jaló quem está a colocá-lo em posição legal e, portanto, é válido o golo do Portimonense. Depois, aos 55, golo anulado a Simone Banza, também por fora de jogo. E aos 59, validação do golo de Djaló, este sim o lance mais duvidoso, que as linhas da cidade do futebol acabaram por dizer que estava Djaló por 3 centímetros em posição legal. Mas, se a tecnologia o diz, quem somos nós, naturalmente, para desmentir. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30